A safra de grãos 22-23 deve bater mais um recorde de produção. 308 milhões de toneladas, de acordo com um relatório divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O resultado foi impulsionado principalmente pelo bom desempenho dos mercados de milho, soja, arroz, feijão e algodão. A estimativa da Conab é que o Brasil produza na safra 22-23 pouco mais de 308 milhões de toneladas de grãos, 14% a mais em comparação à safra passada, o que representa mais um recorde na história da agricultura brasileira. O crescimento tem relação com o aumento de área de 2,5% comparado ao ciclo anterior, principalmente na soja e no milho. Nessas duas culturas, a projeção também é recorde. A soja com 150 milhões de toneladas, aumento de 21,2%, e o milho com 125 milhões de toneladas, crescimento de 9,4%. Se essas duas previsões se confirmarem, devemos também bater recorde em exportação, com a soja embarcando 92 milhões de toneladas e o milho 44,5 milhões de toneladas. Para o algodão, a previsão é de quase 3 milhões de toneladas, 6,8% a mais comparado com o ciclo anterior. O arroz, apesar da redução da área em 1,1%, tem uma previsão de 11 milhões de toneladas, 4,2% a mais em relação a 21-22. O feijão, em relação a outras culturas, vem perdendo área, mas este ano recuperou em produtividade e deve garantir o abastecimento do mercado interno. Esse ano, principalmente na segunda safra de feijão, a gente teve uma safra excelente, uma produtividade alta, então a gente deve partir aí para uma recuperação, para uma produção de feijão na casa de 3 milhões de toneladas, lembrando que a gente consome algo em torno de 2,8 milhões de toneladas, então, do ponto de vista do cenário de abastecimento interno, a gente vai ter certo conforto, assim como no arroz, que a gente consome também algo próximo a 11 milhões de toneladas. Então, arroz e feijão, digamos, esses dois grandes produtos aqui para o abastecimento interno, também um cenário de tranquilidade. Pela primeira vez, a Conab apresentou dados e informações sobre a pecuária. O frango, por exemplo, deve bater recorde de produção em 2023, com mais de 15 milhões e meio de toneladas, crescimento de 2,5% em relação a 2022. A carne bovina tem uma estimativa de mais de 8 milhões e meio de toneladas, 2,9% a mais do que em 2022. E essa recuperação se dá por uma questão de ciclo da pecuária mesmo, A gente teve desde 2017 um processo de retenção de fêmeas que culminou com esse aumento contínuo aqui do rebanho brasileiro, Desde 2017, saindo de 215 milhões de toneladas para 227 milhões de toneladas, é o que a gente projeta para 2023. E com isso, em função desse ciclo da pecuária, retenção de fêmeas, em função de preço do bezerro em patamares elevados nos últimos anos, a gente teve essa recuperação do rebanho que vai propiciar, por consequência, uma recuperação da produção total de carne bovina no Brasil. A carne suína deve apresentar uma recuperação na produção com mais de 5 milhões de toneladas, 5,3% a mais em comparação a 2022. Mas, ao contrário do ano passado, a demanda deve aumentar e a rentabilidade também. Em relação à rentabilidade, a gente projeta para o ano que vem uma recuperação em função dessa melhoria dos preços relativos em relação ao frango, em relação à carne bovina. No cenário de preço neutro e custo neutro, esse ano, aqui para o produtor independente, foi um ano bastante desafiador, mas a gente espera que para o ano seguinte, principalmente se vier esse cenário de recuperação das produções de grãos, principalmente soja e milho, que a gente tenha uma melhora na rentabilidade. Com a tendência de queda no custo de produção, a expectativa é que o produtor consiga ter uma boa rentabilidade. Eu acho que em termos do que tem de projeção diária, de produtividade, está tudo bem de acordo com o que os fundamentos econômicos estão mostrando. Eu acho que a gente tem outra coisa muito interessante, vendo que, olha, essa expansão diária, a despeito de todo o aumento de custo de produção que a gente teve, faz sentido. Olha as rentabilidades que vocês estão mostrando. Caiu no milho, caiu na soja, mas ainda continua a ter rentabilidades boas. Segundo o ministro da Agricultura, esses números ratificam a condição do Brasil de maior protagonista do mundo na produção de alimentos e agente imprescindível para a segurança alimentar do planeta. Acho que o Brasil, a partir de hoje, tem mais um motivo para ter esse otimismo que vem vivendo. Inflação caindo, PIB aumentando, desemprego caindo,
e grande parte disso se deve ao agronegócio brasileiro,